Algumas pessoas me perguntam sobre posição política do psicanalista e o que eu acho disso e qual é a minha posição. Eu não digo da minha posição política, eu acho muito ruim. Eu acho muito ruim porque a gente, enquanto analista, enquanto ali no consultório, eu acho que a gente não tem o direito de dizer ao outro o que é certo, o que é errado, ou se ele pode ou não pensar e gostar do político XYZ. Eu, particularmente, não acho muito legal a gente levantar bandeira. Eu acho que isso pode dificultar a relação com os pacientes. Por exemplo, se eu levanto a bandeira, vou colocar os dois políticos, né, que são opostos e que mais estão aí na mídia, né, o Lula e o Bolsonaro. Então, se eu levanto a bandeira do Lula, eu posso colocar em xeque a minha posição enquanto analista para um paciente que detesta o Lula e que gosta do Bolsonaro. Eu não vou dizer nem de um bolsonarista, né, típico, mas que gosta e que defende aí o governo. Do mesmo jeito que se eu levanto uma bandeira do Bolsonaro, defendo alguma coisa do Bolsonaro, eu posso colocar em xeque a minha posição enquanto analista de pacientes que gostam ou que detestam o Bolsonaro, aquela coisa, né, do ódio ao Bolsonaro que a gente encontra. Então, eu, Elisandra, particularmente, acho que a gente não deve colocar a nossa posição. A minha posição enquanto cidadã, ela continua sendo a minha posição de analista. Eu não coloco também, talvez nos núcleos mais fechados, né, familiares ou de amigos, eu coloque ali alguma opinião, mas isso não vai passar para um público mais geral. É óbvio que quando a gente sabe ler um pouco aquilo que é da fala do outro, aquilo que é discurso do outro, a gente consegue, inclusive, entender qual que é a posição que este outro ocupa. Então, talvez a minha não posição indique uma determinada posição. Sim, pode, mas isso vai ficar na cabeça de quem quer pensar a respeito disso. Então, eu acho que enquanto analista, a gente tem que tomar cuidado. Aquilo que a gente coloca na rede social fica, né? Vai ficar para sempre, por mais que a gente tire vídeos e colocações, fica. Então, eu acho que aí também é um cuidado que a gente tem que ter, porque tudo pode mudar, principalmente quando a gente diz de relações de governo. E eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande de qual é o discurso que eu tenho, para não indicar demais uma posição em que isso de alguma forma possa interferir no meu trabalho analítico. Eu já escutei de alguns analistas coisas, por exemplo, defender o fulano X não é uma questão de posição política, é de falta de caráter. Eu acho isso horrível, eu particularmente acho isso horrível, porque se o meu paciente ele defende o fulano, independente de quem seja esse fulano, ou se ele gosta desse fulano, independente de quem seja esse fulano, não cabe a mim dizer para ele que está errado. Será nas relações dele, nas possibilidades dele, que ele vai enxergar se é certo ou se é errado, porque o errado está na minha cabeça nesse sentido, né, neste exemplo. Então, do mesmo jeito que nós temos advogados criminalistas que defendem, a gente fala defende bandido, defende criminoso, defende o assassino, defende o estuprador, e que ele está ali para ficar do lado, a gente não defende exatamente uma posição, mas a gente tem que estar num lugar para escutar, independente do paciente gostar do político X, Y ou Z.